lá fora a ventania, enquanto lá ditoso te acalenta. A quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria, repara a estrada longa, erma e sombria. Eis que a dor te acompanha, amarga e atenta. Desce do altar de luz que te apacenta e socorre a miséria que te espia. Ajuda e sentirás em resplendores, luzes e auroras, júbilos e flores a brotar dos charcos em que pises, a brotar dos charcos em que pises. Lá fora a ventania, enquanto lá ditoso te acalenta. A quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Estrelas fugirão sobre os teus passos. É que o Cristo de amor te estende os braços junto às chagas dos grandes infelizes, junto às chagas dos grandes infelizes. Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara o cego junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade e vida, humildade e fé. Tanto no
Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao Lago Azul de Genezaré. Caridade, luz, verdade e vida, humildade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. E quando fecho os olhos, sinto sua luz. Abro o coração pras coisas que ele diz, me mostra o caminho para ser feliz. Cristo, Cristo, que seja sempre assim. Traga sua luz pra brilhar dentro de mim. Cristo, Cristo, posso ser feliz, pois tenho sua mão e seu amor sem fim. Quando vou orar, procuro o bom Jesus, e quando fecho os olhos, sinto sua luz. Abro o coração pras coisas que ele diz, me mostra o caminho para ser feliz. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar.
de te amar, paz pela paz. Quando o dia amanhece, o sol se abre, ilumina a natureza, vibrando alegria no coração da humanidade. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia desperta nossa mente para o amor e a caridade, quando o dia irradia a evolução, nos educando para a vida, quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Num só clima de união. Num só clima de união. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui em mais uma terça-feira para darmos início à nossa conversa, ao nosso diálogo fraterno, para que possamos internalizar cada vez mais os ensinamentos e os exemplos de Jesus e buscarmos a força interior para colocar essas práticas em ações vivas, no pensamento e nas atitudes. Então vamos lembrar que hoje é um dia de tratamento espiritual e ao final dessa nossa conversa nós teremos esse tratamento, então já separe o recipiente com a água na casa de vocês para que elas possam ser fluidificadas pela espiritualidade superior. Teremos também o passe à distância, então vamos buscar essa conexão desde agora com o nosso mentor, com o nosso guia espiritual, com os mentores das nossas casinhas, para que tudo possa ocorrer da melhor forma e como planejado. Na noite de hoje, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos tratar do capítulo 25, Buscai e encontrareis. Como de costume, vamos fazer a leitura do texto evangélico para fazermos assim a nossa prece e aumentar essa potência, essa conexão com o bem. Vamos discorrer sobre o tema. Então, no item 1 do capítulo 25, Mateus nos diz: Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e ao que bate a porta abrir-se-á. Da mesma forma, quem dentre vós dará uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se então, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais razão, vosso Pai, que estás nos céus,
concederá os verdadeiros bens aos que os pedir dele. Então vamos fechar agora os nossos olhos e buscar essa conexão com Jesus, nosso Mestre, através dos nossos mentores espirituais. Senhor, te agradecemos a oportunidade bendita desta encarnação e de tudo que o Senhor nos oportuniza nessa vida, por todas as facilidades que temos, por todas as dificuldades, por todas as provas que passamos e por todas as expiações que trazemos de outras vidas, Senhor. Que possamos confiar na sua providência antes de querer que as nossas coisas, que os nossos ideais e que as nossas intenções aconteçam. Que possamos ter mais aceitação e confiança, Senhor. Pois o caminho já está traçado e devemos ser assim obedientes aos seus ensinamentos. Graças te damos, Senhor, por todas as oportunidades. Entre nessa noite na nossa casa, no nosso pensamento, no nosso coração, e que possamos potencializar essa força do bem para auxiliarmos diretamente neste mundo que está se regenerando, fazendo assim o amor prevalecer. Confia, Senhor, em nós, confiemos mais em Ti e que possamos buscar e juntos atravessar este deserto, desta terra que nos cerca, pelos pensamentos e atitudes que geramos, mas que possamos assim ter essa conversão no bem, largando as dificuldades, o ego, o orgulho, a vaidade, para que possamos progredir no caminho do amor. Te agradecemos por tudo, que assim seja. Meus amigos, poderíamos ficar essa noite toda conversando sobre essa passagem de Mateus, que é tão profunda, principalmente quando fala, né? Da mesma forma, quem dentre vós dará uma pedra ao filho que pede pão, ou quando um filho pede um peixe, lhe dará uma serpente? E se nós somos maus, porque somos rebeldes à lei de amor, e prova disso é a nossa existência na Terra e as dificuldades que passamos, que se fazem necessárias para que possamos buscar em todo momento a evolução, mas não virarmos de mal para o bem de uma hora para outra, para que possamos ser perfeitos de uma hora para outra, não. Mas na intenção, né? A intenção mental e também a intenção física de progredir para o bem, de fazer coisas boas, de ter boas ações. Isso é importante. Então, nós que somos maus, tratamos com tanto amor e fazemos tão bem aos nossos filhos, quem dirá o que fará Deus por nós, que é o nosso Pai, que criou todo o universo, todos os sistemas, todos os planetas, todos nós, né? Então, vamos confiar sempre na providência divina e a gente já inicia a nossa conversa hoje de buscar e encontrareis para colocar a vontade de Deus acima de todas as nossas vontades, para que possamos confiar na providência divina. Mas nós temos a mania de querer tudo da nossa forma, planejar para que tudo saia perfeito e esquecemos do principal em alguns momentos, né? Que é confiar plenamente em Deus em todas as coisas. E continuando no item 2, sobre a lei do progresso e do trabalho, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e encontrareis é análoga a esta: ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso. Pois o progresso é filho do trabalho, porque este põe em ação as forças da inteligência. Se vivêssemos na ociosidade, meus irmãos, ou se dermos espaço para a ociosidade, não buscarmos o trabalho, vamos definhando não só fisicamente, mas também a nossa capacidade mental, o que vai atrapalhando também essa conexão com o espírito que vem para resgatar vários problemas, para cumprir algumas missões. Então, para que possamos progredir e buscar essa evolução, o trabalho material se faz muito importante, muito importante. Ah, mas eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, né?
mas vamos compreender na providência divina que nós somos exatamente o que precisamos. Temos o trabalho, temos as conexões, as amizades, criamos as dificuldades que nós precisamos superar para que a gente possa progredir. Então, não há progresso sem trabalho, né? Aquela passagem também do evangelista Tiago que fala: fé sem obras é morta. Não adianta a gente pedir ou querer as coisas se não fizermos por onde. E o trabalho material é uma grande oportunidade da gente colocar essa ação, essa fé com obras vivas para que ela possa progredir. Então é muito importante que a gente busque para encontrar e que a gente ajude para que o céu nos ajude. E talvez em alguns momentos da nossa vida a gente possa achar que, nossa, fizemos um esforço danado e não aconteceu como nós gostaríamos que acontecesse. Mas aconteceu como Deus proveu, como precisamos passar por aquele momento para que a gente possa evoluir. Então, se pararmos para comparar e para analisar as leis dos homens, nós vamos ver várias injustiças. Mas se confiarmos na providência divina, e é assim que é a verdade, não existe uma injustiça na terra, não existe uma injustiça em todos os mundos, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, e não tem problemas que são tão pesados que nós não damos conta de carregar em nossos ombros. Então confiemos o tempo todo na providência divina e que possamos botar a nossa força da inteligência diariamente para ser trabalhada através do trabalho, né? É redundante, mas é assim mesmo. Que possamos colocar essa fé viva no trabalho e que possamos principalmente fazer o nosso melhor dentro da possibilidade que nós temos. Porque sozinhos nós não mudamos o mundo, né? Nós temos aí 7 bilhões de encarnados, mais de 21 bilhões de desencarnados. Então nós somos uma comunidade espiritual imensa e para a Terra evoluir para um planeta de amor apenas, todos os habitantes encarnados e desencarnados precisam progredir e precisam estar afinizados com o amor. Se Deus tivesse eximido o ser humano do trabalho do corpo, seus membros teriam se atrofiado. Se tivesse desonerado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado próprio do instinto animal. Por isso, Deus lhe converteu o trabalho em necessidade e lhe recomendou: buscai e encontrareis, trabalhai e produzireis. Dessa maneira sereis filhos das vossas obras, tereis o mérito delas e sereis recompensados segundo o que houverdes feitos. Isso está no item 3 do capítulo 25, buscar e encontrareis. Então esse finalzinho, né? É importante sempre lembrar da caridade, do trabalho que nós precisamos fazer para sempre auxiliar o próximo. Essa conexão é muito importante, mas que a gente só consegue fazer a caridade e auxiliar o próximo se nós buscarmos o nosso equilíbrio, e a gente só consegue buscar o equilíbrio se tivermos uma fé viva e uma ação no trabalho material. E aí no finalzinho fala assim: a cada um segundo as suas obras, né? Parafraseando essa frase, a cada um segundo as suas obras. Vamos passar à direita ou à esquerda, vamos passar na porta larga ou na porta estreita, né? Dependendo do que buscarmos e de como nos colocarmos ao trabalho nessa vida, aproveitando toda a oportunidade. Então, nessa passagem, nós temos 3 imperativos, né? Buscai e encontrareis, pedi e obtereis, e batei e abrir-se-vos-ás. Então, dos 3 imperativos, buscai, pedi e batei. O que isso quer dizer? Que nós devemos buscar o caminho do bem, buscar os ensinamentos de Jesus, buscar chegar até Deus. E como que a gente chega a Deus? Ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Foi isso que Jesus nos ensinou. Então, já que temos o Evangelho, esse maior presente que poderíamos ter nessa vida, acima de todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, mas de uma reflexão que temos, essa é a coisa mais importante que nós temos.
Então, que possamos buscar esse caminho. E se tivermos dificuldades, vamos pedir a Deus essa assistência necessária. Pedir de todo o coração, de toda a fé, e botar essa fé, né, em ação, para que a gente consiga achar a porta, chegar na porta estreita, e que possamos bater e ela possa se abrir por nós. Pois grande é o caminho da perdição, e é mais fácil a gente ir à porta larga. Então vamos ter todo esse esforço e confiar na providência divina, para que a gente possa ilustrar, né, sobre buscar e encontrareis, pedir e obtereis, bater e abrir-se-vos-á. Divaldo Franco, este médium, né, iluminado que tanto nos ajuda a também seguir os ensinamentos de Jesus. Em certa feita foi a Pedro Leopoldo e passaram os dias com Chico Xavier. E em uma dessas passagens ele conta que Chico estava sem dinheiro, estava descapitalizado, e ele morava próximo de uma irmã, onde eles tomavam café juntos, e ela também estava com dificuldades, e eles estavam muito preocupados, pois ele tinha um trabalho de assistência social, né, de doar alimentos para os mais necessitados em Pedro Leopoldo. O que acontece é que em um período estava muito difícil, ele não tinha de onde tirar, as doações eram poucas, ele não tinha o que dar naquele dia para todos aqueles assistidos, aquelas pessoas que precisavam realmente do pão material. Foi quando Bezerra apareceu a Chico e falou assim: Chico, confiai, pegue as garrafas de água, coloque água, nós vamos fluidificar essas águas e você vai levar a esse povo, confia. E Chico falou assim: então tá, Bezerra, vamos fazer dessa forma. E no centro, né, teve todo o trabalho onde Chico trabalhava, e quando finalizou os trabalhos, desce o Chico com as águas para próximo de uma ponte que tinha em Pedro Leopoldo, e lá tinha algumas pessoas, né, uma certa multidão, aguardando o Chico Xavier, né, e Divaldo acompanhando essa história. E Chico, quando chega, vira e fala: meus irmãos, infelizmente hoje nós não tivemos os alimentos, né, tivemos dificuldades de arrecadação, mas trouxe aqui essas águas e queremos que vocês confiem, porque nelas tem o alimento necessário. Essa mesma água que vai ser fluidificada aí na sua casa. Mas nós temos esclarecimento sobre isso, né? Não vamos julgar a atitude que eu vou falar das pessoas. E Chico virou e falou assim: bebam essa água, peguem essa água aqui e podem voltar para casa que vocês estarão saciados. As pessoas olharam com desconfiança e logo um virou e falou assim, né? Mas você está roubando o dinheiro, as doações que são destinadas a você, para nós que somos os mais pobres e tal. E Chico, reflexivo, triste, já era noite, de repente aponta lá do final da rua 2 faróis, né? E chega próximo da multidão assim e pergunta: quem é Chico Xavier? E Chico dá um passo à frente e fala: sou eu. E esse caminhão estava voltando do centro de Pedro Leopoldo. E o motorista relata assim: seu Chico, o senhor lembra do doutor fulano de tal? E Chico rememorou e lembrou que alguns meses atrás, via um doutor de São Paulo que estava precisando de auxílio e disse que dentro em breve retornaria fazendo algumas doações materiais de alimentos. E aí o Chico: sim, eu lembro dele. E o motorista virou e falou assim: pois bem, seu Chico, aqui esse caminhão está cheio de alimentos. Era para que eu chegasse hoje cedo, antes da sua reunião no centro, porém o caminhão quebrou. E quando eu cheguei no centro estava tudo fechado, não tinha ninguém, mas me apareceu um senhor de vestes brancas e de barbas e de olhos claros, falando assim: você está procurando o Chico Xavier? Desça que ele está lá próximo à ponte. Esse pessoal que apareceu foi Bezerra de Menezes, né? Um espírito de alta envergadura, de alta evolução, um espírito do bem, que se materializou, indicando ao motorista onde estava Chico Xavier, e o motorista chega na hora aprazada, assim, na hora mais necessária,
e falou, pois bem, esse alimento são para distribuição. E Chico falou, então encoste aqui. E a multidão foi se aglomerando e buscando todo o alimento. E Chico ainda brincou assim, pessoal, deixa as rodas do caminhão, né? Ele sempre tinha um toquezinho de humor, quando fosse necessário. Então, essa história é para que a gente consiga compreender e ilustrar que a providência divina nunca falha e que nem seria necessário os alimentos se a fé do pessoal, né, de todas as pessoas, de nós, se nós confiarmos que essa água que vai ser tratada hoje vai ter o remédio que você e sua família precisa, assim será feito, vai potencializar ainda mais isso. E Chico nos mostrou essa fé, né, colocada em ação, e ela foi mediante a todas as pessoas que estavam ali, foi confrontada, mas a providência divina atuou. E para que possamos ter mais confiança, vamos observar os pássaros do céu. Então, no item 6 do mesmo capítulo, procurar então primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por isso não vos inquieteis pelo dia de amanhã, que o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta sua própria aflição. Então vamos nos concentrar de forma muito consciente no tempo presente. Não vamos ficar sofrendo pelo que nós já fizemos ou já passamos, e nem ficar ansiosos com a mente lá no futuro. Como é que vai ser o dia da manhã? Vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus. Nessa passagem ainda fala, observemos os pássaros que estão nos céus, e eles voam sem a responsabilidade, sem saber se vão realmente encontrar o alimento. E eles são alimentados. É Deus que proporciona isso a eles. E Deus nunca nos desamparará. Então vamos buscar esta fé e vamos confiar no reino de Deus em toda a sua justiça. E tudo que nós precisamos nos serão acrescentados. Vamos lembrar também do Salmo que fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Uma vez eu ouvi isso numa palestra, ficou muito marcado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não quer dizer que o Senhor é meu pastor e vai dar tudo o que eu quero. Não é isso. Mas não vai deixar de faltar nada que nós precisamos para que possamos evoluir. Mas precisamos pensar que é Deus que comanda tudo. E não somos nós. Né? E nas leituras que nós podemos observar, a grande dificuldade do encarnado quando desencarna, de nós quando partimos para o plano espiritual, é que nós perdemos o controle de tudo. Então, por quê? Porque nós vamos aonde a nossa mente está. Então, nós temos que educar a nossa mente, estar presente, seguindo o caminho do bem e vivendo através do amor, para que não encontremos tantas dificuldades no plano espiritual. Então, Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o que é necessário. Mas o ser humano, insaciável em seus desejos, nem sempre sabe se contentar com o que tem. O necessário não lhe é suficiente. Clama pelo supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente o ser humano é infeliz por sua própria culpa e por haver frequentemente desprezado por haver desprezado a voz que o advertia através de sua consciência. E Deus o deixa padecer as consequências, a fim de que lhe sirva de lição para o futuro. Então, nós nos perdemos nas nossas próprias ações e nos nossos próprios quereres. Nós nos perdemos quando não confiamos em Deus, porque estamos utilizando o nosso livre-arbítrio de uma forma negativa. E olha, que nem é uma questão de optar por sim ou por não. É uma questão de optar por uma coisa que é nossa e que a gente acha que é verdade. Então, devemos abandonar a nossa vontade, não de formato de desistir, mas no formato de, entre a nossa vontade e a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus, para que possamos ouvir essa voz, né, do nosso mentor que nos chama ao trabalho, nos chama a confiar em Deus, para que possamos falar mais sobre Deus, falar mais sobre Jesus, agir mais como Jesus agia, né, buscar isso. Porque tudo nos será dado, tudo que nos é necessário. E que a gente pare de querer o supérfluo, de focar no material.
no dinheiro, na casa, no carro, nas conquistas. Nós vamos partir para o plano espiritual, a gente não vai dar conta de levar nada dessas coisas materiais, apenas os laços afetivos, as coisas que aprendemos, os estudos que tivemos, né? Todos os relacionamentos, os sentimentos. A nossa bagagem é essa. Então, qual que é a nossa tarefa? Qual que é a tarefa do espiritismo, de nós que estamos buscando ser espíritas, né? Porque não é fácil. Precisamos de renúncia. Precisamos de abandonar todos os maus que fizemos nessa vida e em outras vidas, porque já chega. Talvez seja a nossa última oportunidade na Terra. Devemos permanecer aqui, porque aqui é uma orbe maravilhosa e será um planeta de muito mais amor. E se assim não fizermos, teremos a oportunidade de ajudar um planeta inferior a se reconstruir. Pessoal, às vezes a gente fala alguma coisa aqui que pode ficar assim, mas será que é dessa forma mesmo? Então fica o convite para o estudo da doutrina espírita todos os domingos. Nesse momento de férias, vai retornar, me parece, na segunda semana de agosto. Mas vamos buscar essa compreensão, esse entendimento que é tão necessário. É o maior presente que nós temos em nossas vidas, é o espiritismo. Então, a caridade e a fraternidade não se decretam com leis se não estiverem no coração. O egoísmo, se não estiverem no coração, o egoísmo a sufocará sempre. Fazer que penetrem nele é tarefa do espiritismo. Todos nós somos muito egoístas, muito orgulhosos. E precisamos fazer os ensinamentos de Jesus, que é qual? Os principais preceitos, humildade e caridade. E combater as nossas má tendências, que é o egoísmo e o orgulho. Então, nós temos que colocar a caridade, e a fraternidade, né? Não como uma lei, mas precisamos colocar dentro do nosso coração. Colocando o egoísmo, que é muito grande, e diminuindo ele cada vez mais. Nessa vida, nós não vamos conseguir fazer ele desaparecer, mas a gente consegue fazer ele diminuir e trabalhar isso, né? Que nós não nos afadigamos pela posse do ouro. Não vos afadigueis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nenhum alforje, tá? Nenhuma malinha para a viagem, para o caminho, nem duas vestimentas, nem calçados, nem cajados, pois quem trabalha merece que seja alimentado. É isso que Jesus nos fala. Que nós não nos preocupemos com a mala e com as coisas materiais que vamos levar nessa viagem. Jesus saía com os seus calçados, com a sua vestimenta e rodava distribuindo amor por onde passava. Não é isso? E assim também faziam os seus discípulos. Então, que possamos ser os discípulos de Jesus. E olha que o esclarecimento que temos, a oportunidade de estudo é muito maior do que os discípulos que naquela época tinham os exemplos de Jesus. Lógico que a energia era maravilhosa, né? Mas nós temos uma riqueza de detalhes muito maiores do que eles naquela época. Então, vamos buscar todos os exemplos, né, dos seguidores reais de Jesus. Vamos buscar os exemplos de Jesus e vamos pegar todo esse conhecimento que temos a oportunidade de botar em ação. E que não nos preocupemos com a mala, com duas calças, né, com os cajados, porque quem trabalha será alimentado. E vamos trabalhar no sentido de trabalhar para o bem, para servir Jesus, né? Fazer parte desse time maravilhoso. O que nos diz o Espiritismo? De igual modo, o Espiritismo diz hoje aos seus adeptos, a todos nós, que nós não violenteis consciência alguma. Não forceis ninguém a abandonar a sua crença para adotar a vossa. Não censureis os que não pensam como vós. Colhei os que vos procuram e deixai tranquilo os que vos rejeitam. Recordai-vos das palavras do Cristo. Antes o céu era conquistado pela violência, hoje pela mansidão. Então, nada nas nossas vidas nós devemos colocar a violência. Temos que respeitar a opinião e o tempo de cada um. Buscar o Espiritismo é uma responsabilidade que todos precisamos, mas nem todos estamos preparados. Então, que possamos aceitar e mostrar através dos nossos exemplos também, da nossa mudança moral, da nossa busca pela reforma íntima, ser pessoas melhores e não convencer as pessoas pela fala. Porque falar é muito fácil.
mas convencer as pessoas pelas nossas atitudes, pela forma como vivemos. E que as pessoas que nós gostamos na Terra, nenhuma delas nos obrigou a fazer alguma coisa. Nós gostamos porque elas nos serviram de exemplo. Então vamos confiar também na providência divina para tudo, e principalmente para isso. O Espiritismo não é o futuro das religiões, mas não é a religião do futuro, me perdoe, mas é o futuro de todas as religiões. Então não temos que perder tempo com isso, né? Temos que confiar em Jesus, confiar na providência divina, confiar em Deus, seguir os nossos passos através do bem e dar exemplos e buscar falar de Jesus em Deus sempre quando for necessário. É isso? E respeitar a opinião do outro. Por quê? Temos que respeitar as dificuldades do próximo para que eles possam respeitar as nossas dificuldades. Né? Então vamos deixar tranquilo os que nos rejeitam. Tudo ao seu tempo, e o tempo é de Deus. E para finalizar, meus irmãos, Jesus nos disse através do evangelista Lucas: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entrego o meu espírito, não entrego o meu corpo. Não entrego só a minha vida, entrego o meu espírito, o espírito é eterno. Ele foi criado lá no início, nós estamos aqui, ele é eterno. Se pararmos para comparar só essa vida e as coisas que acontecem aqui, é claro que vai haver injustiça. Mas se acreditarmos e confiarmos na lei da reencarnação, que é isso que comprova que não há injustiça, que passamos pela experiência que precisamos no momento em que estamos vivendo. E vamos confiar, então, e entregar o nosso espírito a Deus, seguindo todos os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, agradecemos a oportunidade desse encontro essa noite. Nós vamos fazer uma breve prece aqui e vamos ao tratamento espiritual e à fluidificação das águas. Então, divino e amado Mestre Jesus, gostaríamos de agradecer o encontro desta noite, aos seus esclarecimentos e a toda a energia que aqui foi depositada, que possamos nos concentrar agora ainda mais no tratamento espiritual e na fluidificação das águas, pois ali estará contido todo o remédio que nós precisaremos. Graças te damos, Senhor, por tudo, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.